que eu já vi na minha vida. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou a Kelly, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. E hoje eu vou resenhar pra vocês Save Me, gente, um dorama coreano que você pode encontrar lá na Netflix com uma temporada, 16 episódios. Eu passei cagaço nível hard, que a minha recomendação é o seguinte: eu não recomendo para pessoas que estão passando por problemas psicológicos e problemas relacionados à família e religião. A minha recomendação para que assista esse dorama é que, na verdade, esteja com a mente no lugar. Em Save Me, a gente acompanha o drama de uma família que está passando por um problema relacionado a money. Pelo que a gente vê ali no começo, eles foram fiador de uma pessoa que picou o pé e deu calote neles, e eles perderam a casa, perderam tudo, só ficou o caminhãozinho e a família. Então eles acabam encontrando uma oportunidade para morar numa fazendinha e pagar o aluguel dessa casinha, no caso, com o trabalho ali. Seria um trabalho de caseiro. Só que esse não é o único problema que essa família enfrenta. Um membro da família, que é o Samji, ele tem um problema na perna. E por causa desse problema, que eu acho escrotíssimo e ridículo, ele sofre muito bullying na escola. Todas as escolas que ele já foi, ele sofreu bullying. Bullying fortíssimo, gente. Não é aquele negócio de, ai, você é manco, que não sei o quê. Não, bullying fortíssimo, daqueles que você tem repulsa de ver. E eles mostram tudo isso no dorama. O problema é que ele não consegue aguentar essa opressão e acaba tirando a própria vida na frente de todo mundo, na frente da irmã, o que já causa um trauma na mente da sua irmã. A mãe dos gêmeos entra numa depressão tão forte que ela acaba ficando perturbada. Ela começa a ver o espírito do filho, a falar que o filho tá ali. A família fica tão desesperada em tentar ajudar a mãe que começa a levar ela em religiões. E ali ela passa por duas religiões. Já ali no xamanismo, eles pagam um valor absurdo que o xamã pede para trazer o menino de volta. Uma segunda religião entra na jogada, que é uma igreja que fica bem distante da sociedade. Essa igreja prega a Bíblia, eles em nenhum momento falam o nome de Jesus, mas prega a Bíblia e prega sobre o Todo-Poderoso. Essa igreja tem um pastor, que não é um pastor, ele é chamado de pai espiritual. Esse pai espiritual, ele é uma pessoa que ele fala manso, ele consegue ajudas políticas, ele consegue ajudas policiais, então ninguém suspeita dele. Até a gente que tá assistindo o dorama não consegue entender de primeira, nem de segunda, nem de terceira, o objetivo desse pastor, desse pai espiritual. Porque a gente fica na dúvida se ele tá falando sério ou se ele é doido. E quando essa família conhece essa igreja, que eles estão passando por esse momento turbulento na vida deles, uma integrante dessa religião aproveita então desse momento frágil da família e dá ao pai de família um líquido, uma água, que não foi explicado no dorama o que é aquilo. Mas a gente começa a perceber, entender que aquela água é algo alucinógeno. Porque as pessoas que estão ligadas a essa religião sempre andam com um tipo de água, um tipo de líquido que eles espirram na comida, que eles espirram no rosto. E a gente vê que existe uma lavagem cerebral ali, porque essas pessoas são completamente fanáticas nessa religião, ao ponto de dar a sua vida, ao ponto de dar a sua casa, seus filhos, por causa dessa religião, por causa do seu pai espiritual, desse pastor que se acha todo poderoso. E quando esse pai de família então adquire esse frasquinho, a mente dele muda de uma forma que ele quer de todos os jeitos levar a família dele para essa igreja, para essa religião. E pois bem, ele consegue, porque a família não consegue perceber que ele sofreu um tipo de lavagem cerebral. Chegando lá, os membros maiores dessa igreja convidam a essa família a morar na igreja de graça. Só que eles não sabiam que eles estavam literalmente se enfiando num lugar que não teria volta. E a única pessoa que percebe isso é a Sanmi. Pois bem, morando agora ali nessa igreja, somente ela acaba percebendo o quão perigosas são aquelas pessoas daquela igreja. Porque eles literalmente fazem lavagem cerebral no seu pai e usam a sua mãe como refém para poder conseguir as coisas com ela. Porque esse líder espiritual, esse pai espiritual, que se chama de pai espiritual, o Todo-Poderoso, tem interesse nela e ela é menor de idade. A desculpa é treiná-la a ser uma serva de Deus até os seus 20 anos para torná-la a mãe espiritual. Coisa de gente maluca. Só que tem um porém: antes da morte do seu irmão, ela conheceu 4 rapazes e ela acabou decorando o rosto deles
e vice-versa. E é claro que um reencontro acaba acontecendo quando ela, juntamente com os apóstolos dessa igreja, acabam se envolvendo num acidente de trânsito com esses rapazes que estavam de moto. E um deles reparou num flash de luz de um carro que ela pede socorro, que ela pede para que ele salve ela. E ele guardou isso na cabeça e resolve investigar sobre a vida da menina, o que ela tá fazendo, com quem que ela tá andando, como, aonde, por quê. E acaba descobrindo que ela está sendo obrigada a fazer coisas que ela não gostaria de fazer. E daí quando ele percebe que ele não vai conseguir a ajuda das autoridades porque a igreja já comprou a política, já comprou a polícia, eles resolvem fazer justiça com as próprias mãos e resgatar então a menina daquele lugar horroroso. Eu não consigo descrever pra vocês o que eu senti assistindo esse dorama. Eu comi todas as minhas unhas, que eu ficava assim, ó, o tempo todo, e xingando horrores. Olha, eu já passei raiva em dorama, mas igual Save Me, eu nunca passei, falo com tranquilidade, nunca passei tanta raiva, tanta aflição num dorama quanto eu passei em Save Me. E o que me deixava mais agoniada ainda nesse dorama é que, além de ser perturbador, ele é um dorama completamente escuro. Ele me lembrou bastante tipo filmes do Tim Burton, sabe, que só tem a cor cinza e azul. Ele é completamente sombrio. E não é aquela coisa de terror, tipo, serial killer, que vai lá e mata, massacra cerebral. Não, eu acho que é uma coisa pior ainda, porque essas coisas a gente consegue ainda colocar na nossa cabeça que é ficção. Só que em Save Me, os tópicos a contar são completamente reais, como o bullying, o suicídio, o estupro, a compra da política, a compra da polícia, a questão religiosa. Eu sei que é um assunto bem complicado, bem delicado de falar, mas tópicos que eles colocaram referente à religião nesse dorama são coisas que acontecem na vida real, que eu anotei aqui no meu caderninho, algumas coisas que aconteceram no dorama e que acontecem hoje em dia nas igrejas daqui mesmo, que a gente vê na internet, que a gente vê nos cultos, coisas que acontecem normal. O primeiro exemplo, claro, dinheiro é uma coisa que não podia faltar. E ali os dois apóstolos eram responsáveis de coletar o dinheiro. E como eles tinham o objetivo de trazer pessoas para morar nessa igreja, existe uma taxa de inscrição para você se tornar mais santo e para poder conseguir um lugar no barco da salvação. Essa taxa de salvação, essa taxa desse curso custa $2.000. E eles pediam mesmo assim, na cara dura: deixe de pagar o seu aluguel, a sua conta de luz e dá pra igreja. Eu entendi a referência. Uma outra coisa que eu fiquei espantada também é com o deboche do pai espiritual com os seus fiéis. Ali ele pregava umas baboseiras, nada a ver, que o pessoal ficava, glória a Deus, aleluia, e ele esfregava, riscava a cara das pessoas e jogava fogo nas pessoas, aquele fogo espiritual, as pessoas caíam, e ele, quando voltava pra salinha dele, tirava sarro das pessoas porque estavam fazendo o que ele queria. O que acontece hoje em dia também, que a gente já viu vários vídeos vazados de pastores fazendo isso. Terceira coisa que eu notei, gente, que eu fiquei passada, que é exatamente a questão da água. Não falou, não explanou do dorama o que teria naquela água, porque é claramente algo alucinógeno, mas aquela água vinha do pai espiritual, que ele tinha lavado os pés, lavado as mãos, lavado o rosto ou tomado banho com aquela água ali. Aquela água era considerada santa só porque ele utilizou ela. Me lembrou um caso que aconteceu aqui do pastor passar o pano no rosto, no suor e dar pras pessoas, jogar pras pessoas, porque o pano era ungido por causa do suor dele. Referências, meus amigos, referências, sátiras. Quarta coisa que eu fiquei passada: não existe mentira quando se trata do livro espiritual. Gente, eles deixam bem claro. Quando você vai pregar a palavra pra uma pessoa, o importante é ganhar ela. Por exemplo, a pessoa tá passando por um problema, você capta o problema que ela tá passando e usa a Bíblia, um texto fora do contexto, para dizer que Deus falou alguma coisa referente àquela passagem da Bíblia. Não existe mentira, existe omissão. E uma quinta coisa que eu não vou ficar citando tudo, senão esse vídeo vai ficar mega gigante. Tudo que está do lado de fora dessa igreja, dessa religião, todo mundo é endemoniado. Todo mundo. Se você duvida da religião, você é uma pessoa endemoniada. Se você toma uma Coca-Cola, uma cerveja, você é endemoniado. Se você não segue as leis da igreja, as leis daquela religião, você tá endemoniado. E é aquela mania o tempo todo de querer expulsar o demônio e entrevistar o demônio. Gente, é cada coisa. Você fala, cara, tá aí, é tudo verdade. Eu comi as minhas unhas. Eu já assisti vários doramas perturbadores, como por exemplo, Garota de Fora, Strangers from Hell, mas Save Me é o pior que eu já vi. E o pior que eu quero dizer é no tema abordado, porque literalmente
totalmente perturbador. Não é um dorama clichê, não tem romance, não tem felicidade, não tem nada. É aquela coisa pra você assistir, sair da mesmice e não assistir mais. Uma vez só tá bom. Eu não deixo de indicar Save Me pra você assistir. Porém, eu indico pra pessoas que estejam na paz. E eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa indicação de Save Me. Por isso, deixa aquele like ou dislike se você gostou ou não gostou, porque a sua opinião é super bem-vinda aqui. De compartilhar esse vídeo, de seguir o nosso canal clicando no sininho. Clica no sininho, pra você receber mais videozinhos especiais aqui do nosso canal. Tá bom, meus amores? E eu me despeço aqui de vocês. Kamsahamnida. Nadine Paró.